Hoje eu quero falar um pouco com vocês de algo que Deus me tocou, essa palavra trazer aqui, e o tema da palavra é entrando no descanso do Senhor. Nós vivemos um momento em que muitas pessoas vivem cansadas, estressadas, desgastadas. É um mundo muito dinâmico e rápido, e em todo tempo a gente está sendo visto, todo tempo está sendo cobrado. A gente vê muitas pessoas sendo canceladas na internet por conta de algumas ações, atitudes. Isso traz muito estresse, desgaste para todos, e um cansaço emocional, psicológico. E eu quero falar para você que Deus tem solução para isso. E hoje Ele quer falar conosco um pouco sobre isso, sobre um lugar onde a gente é renovado e onde Ele traz descanso para nós. Eu quero que vocês abram em Hebreus capítulo 4, versículo 1, para vermos um pouco sobre isso que Deus tem para nós, sobre esse assunto, sobre descansar. Só que para que entendam aqui o contexto, a gente vai começar já no capítulo 4 dessa carta. Finalzinho do capítulo 3, o autor de Hebreus, ele fala um pouco sobre o povo de Deus no deserto, sobre Moisés e o povo no deserto. Então vamos lá, Hebreus capítulo 4, versículo 1. Eu vou ler aqui na versão NVI. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois, em certo lugar, ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram, por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se José lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Então eu quero começar aqui pelo começo desse versículo, que o autor de Hebreus nos fala que esse descanso, essa promessa de descanso, foi dada para o povo lá no deserto, porém ela também é dada para nós, através de Jesus. Esse descanso não é exclusivamente aos judeus, como foi prometido lá no início, mas esse descanso também é prometido para nós, gentios. Então esse descanso está à nossa disposição. E através dessa leitura, eu quero trazer 3 pontos necessários para que a gente possa entrar nesse descanso de Deus. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é de um relacionamento com Deus. No texto aqui a gente vê que é um descanso sabático. Então o texto está falando de qual descanso, se referindo a esse descanso sabático. Ele fala do descanso de Deus após a criação. E o texto afirma que a gente entrará nesse descanso também. Mas como foi esse descanso de Deus? Para que a gente possa entender um pouco melhor o contexto aqui desse descanso, Deus veio ao mundo, criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia Ele descansou da criação. Isso não quer dizer que Ele ficou sem fazer nada, mas Ele entrou em um lugar e não criou mais, Ele só descansou. E eu creio que nesse dia, Ele passou o dia admirando tudo que Ele fez, as flores, as plantas, os animais,
Adão, e tudo que ele fez, os rios. E ele voltou para sua morada e ficou apreciando. E eu creio que o desejo dele hoje é que a gente também esteja junto com ele, apreciando tudo que ele fez e que ele continua fazendo. Que através da natureza que ele criou, a gente possa conhecê-la um pouco mais e possa apreciá-la. Deus, quando ele vinha depois da criação, ele vinha todo dia, ao final do dia, para conversar com Adão. E eu creio que ele ficava com Adão conversando, e às vezes apreciando as coisas. Olha essa flor, a cor dela, que linda. Olha que maravilhoso a cor desse pássaro, o canto dele. E é isso que Deus deseja de nós. Ele deseja que a gente entre nesse local de intimidade com Ele, e passe a nos relacionarmos com Ele diariamente, todos os dias, para que a gente possa verdadeiramente descansar nele e com Ele. Esse é o desejo do Pai, é viver um relacionamento de intimidade, de intensidade com Ele, para que nós possamos verdadeiramente descansarmos nele. Embora esse descanso não seja um descanso físico, que fique bem claro, nós não vamos parar de fazer a obra, não vamos ficar sem fazer nada, mas nós vamos entrar nesse local e descansar confiando nele e seguindo a vontade dele, nos relacionando e interagindo com ele através dele também. Como a gente viu essas últimas semanas, o Juarez trouxe aqui a Igreja da Palavra, sendo a igreja, vivendo aqui segundo a vontade dele. É como se a gente sentasse do lado do Pai e ficássemos com Ele, realizando tudo e olhando tudo que Ele tem realizado. Quantas maravilhas Ele não tem feito ao nosso tempo, quantas curas, quantos milagres, quantas ações, o nascer e o pôr do sol todos os dias. Mas nesse mundo dinâmico que vivemos, nós não temos tempo para parar e refletir nisso e apreciar isso com Ele. Hoje nós temos entretenimento, redes sociais, internet. A gente é bombardeado de muitas coisas, e isso tem nos afastado de Deus. O tempo que eu deveria usar para estar com Ele e conversar com Ele, eu passo assistindo uma série, eu passo na rede social. A gente tem que começar a refletir um pouco mais nisso e dedicar mais tempo para viver com Deus, para nos relacionar com Ele, para que possamos desfrutar da presença dEle e descansar nela. É isso que Deus deseja, é isso que Ele está, esse lugar de descanso que o autor de Hebreus está nos falando aqui. E quando a gente para admirar a obra de Deus e tudo mais, a gente vê Paulo, na carta aos Romanos, ele fala que através da criação de Deus, a gente pode ver os atributos de Deus. Então é tempo da gente parar um pouco na nossa correria e nos encontrarmos com Deus e passarmos a estar mais atentos a ver ao agir dEle, para que isso nos leve a um relacionamento cada vez mais íntimo e mais intenso. Quanto mais eu me relaciono com uma pessoa, mais eu conheço dela e mais eu passo a interagir com ela. E é isso que Deus deseja de nós, essa interação, esse tempo com Ele, esse relacionamento com Ele. E nós vemos na Bíblia que, embora Adão tenha pecado e tenha sido expulso do Éden, Deus continua se relacionando com o homem, porque esse é o desejo dele desde o início. Esse é o propósito de Deus para nós, é se relacionar conosco. E a gente vê na Bíblia vários exemplos, lá em Gênesis mesmo, de Abel, de Enoque, Sete, Noé. Noé teve um relacionamento tão grande com Deus, que ele foi o único da geração dele, ele e a família dele, que sobreviveu ao dilúvio, graças ao relacionamento que ele tinha com Deus. E a história segue, nós vamos ver Abraão, Isaac, Jacó, e eu quero parar em Moisés, porque foi a Moisés que essa promessa de descanso foi feita, que o autor de Hebreus fala aqui. E eu quero conversar um pouco com vocês sobre essa promessa, para a gente entender ela um pouco melhor. Eu quero que vocês abram a Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 14. Moisés, só relembrando um pouco, Deus falou com ele através da sarça ardente,
e Deus deu a ele uma tarefa. Ele seria o líder do povo judeu, do povo hebreu, tirando eles do Egito e levando até a terra prometida. E esse versículo que nós vamos ler agora, ele ocorre já no deserto, um pouco depois em que o povo faz um bezerro de ouro e passa a adorar o bezerro de ouro. Então, um pouco depois disso, né, Moisés desce, vê o bezerro, segue a orientação de Deus, destrói o bezerro, e tempos depois ele entra na tenda para conversar com Deus, e Deus faz essa promessa a ele, quando ele está com Deus na tenda do encontro. Olha só o que Deus fala para ele, está em Êxodo 33:14. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Deus aqui afirma que Ele estará com Moisés e dará descanso, e essa promessa serve para nós hoje também. Ele quer estar conosco e quer nos dar descanso de tantas aflições e problemas que às vezes nos impede de viver a vida aqui segundo a vontade dEle. Muitas vezes a gente passa por dificuldades e fica preso nela, deixando de viver a vontade de Deus. Muitas vezes uma dificuldade nos impede de prosseguirmos na caminhada, faz a gente ficar patinando, ficar parado no lugar, e não é isso que Deus deseja. Ele quer que a gente continue essa caminhada que Ele traçou para nós, e que a gente siga segundo a vontade dEle. Eu vejo aqui dessa história de Moisés, através dessa promessa, é que Deus não queria levar o povo dele só para a terra prometida, só para um lugar geográfico novo, uma terra muito boa que emanava leite e mel, mas Ele queria levar o povo dele para um novo lugar, um lugar de relacionamento com Ele, um local onde não haveria mais escravidão, um local em que eles viriam de maneira plena tudo que Deus desejava, porque era um local em que Deus estava com eles, acompanhando eles e conduzindo eles. Não mais um local em que eles eram conduzidos apenas por homens, em que eles eram escravizados, mas Deus tinha esse lugar para eles, para que eles vivessem segundo a vontade dEle, para que eles vivessem uma vida com Deus. Esse era o desejo de Deus, sempre foi e continua sendo. E o autor de Hebreus aqui, ele nos fala nesse texto, que essa promessa foi feita novamente, foi feita através de Davi em outra ocasião. E isso nos revela o quê? Que essa promessa não ficou lá somente com o povo judeu saindo do Egito, mas ela prossegue até hoje. Essa promessa continua válida, continua sendo feita para o povo de Deus, para judeus e para gentios. Moisés foi o canal de Deus para nos ensinar isso, e no texto a gente vê aqui também, que ele fala que se fosse a terra prometida, esse local de descanso, a terra prometida geográfica, ele não teria feito com Davi essa promessa, teria se esgotado, teria se completado, lá com Josué. Então é muito mais do que um lugar geográfico, é um local em que a gente vive junto com Deus, independente de onde estamos. Davi também, ele nos traz algo nesse sentido de descanso, além dessa promessa que está lá no Salmo 95, ele traz para a gente no Salmo 91, o seguinte registro: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Nós só podemos estar na sombra de alguém quando nós estamos próximo dela. Não tem como eu estar na sombra do Juarez, se ele está aqui eu estou em Bauru, eu tenho que estar próximo dele para estar na sombra. Então esse versículo, esse versículo do Salmo 91, nos mostra mais uma vez esse desejo de Deus que a gente esteja próximo dele, habitando na casa dele, estando próximo dele, não estar só na casa, na presença dele, mas ter uma intimidade, estar próximo dele. Então eu creio, por tudo isso que a gente está conversando aqui, que esse descanso refere a gente viver eternamente no mesmo lugar onde Deus está.
é viver com Ele. E se a gente falou do começo de Gênesis, eu vou falar agora de Apocalipse 21, Juarez trouxe esse versículo na semana passada, que fala que Deus habitará conosco, com o povo dele, na Nova Jerusalém. Então é um plano eterno de Deus para nós, é viver conosco, é nos relacionarmos com Ele, e lá o descanso será pleno. Não que a gente não vai fazer nada, o Juarez já nos ensinou aqui, a gente vai governar com Ele, mas é um descanso que não vai ter mais dor, mais sofrimento, mais doença. A gente vai viver num local perfeito com Ele. Isso só é possível porque Ele estará lá conosco. A presença dEle faz toda a diferença, muda tudo. E eu vejo aqui os dois personagens que foram usados por Deus para nos trazer essa promessa, Moisés inicial e Davi depois, nos revelando que essa promessa não era só lá para o povo no Egito, mas para todos nós. E algo me fez refletir o que há de semelhante em Moisés e Davi, que fez com que os dois recebessem essa promessa. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração a intimidade com Deus. Os dois tinham uma grande intimidade com Deus. Moisés, depois de receber essa promessa, no versículo 15, ele fala assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, é melhor que eu não vá, não me envie. Davi, no Salmo 27, ele fala: a única coisa que eu peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi poderia pedir o que ele quisesse, Davi poderia pedir mais de uma coisa, mas ele pede uma única coisa, e não é uma coisa qualquer, é o maior desejo que havia no coração dele, era viver com Deus. E não era viver com Deus só os domingos, não era viver com Deus só o dia da conexão, não era viver com Deus só no momento que a gente está reunido como igreja, mas era viver com Deus todos os dias da vida dele, em todo o tempo. Esse é o desejo de Deus, é que a gente esteja conectado com Ele em todo o tempo, não só quando a gente está reunido com os irmãos, não só aqui na igreja, não só na conexão, mas que a gente viva conectado com Ele durante todo o dia, todo o tempo, buscando a direção dEle, vivendo a vontade dEle, sendo o representante dEle aqui na terra que Ele chamou que nós fôssemos, sendo o sacerdote que Ele deseja que nós sejamos aqui. Esse é o desejo dEle. O segundo ponto que eu gostaria de destacar, que fica muito evidente nesse texto, que é necessário também para a gente entrar nesse local de descanso, é a fé. Como que eu posso me relacionar com um ser que eu não consigo ver fisicamente? A fé nos conduz a isso. A fé me faz acreditar que quando eu entro no meu secreto, sozinho, para orar para Deus, Ele está ali ouvindo. Se eu não tivesse fé para isso, seria um ato de louco. Imagina para quem não crê em Deus, não confia em Deus, se eu contar o meu devocional que eu faço diário, ele vai me chamar de louco. Eu entro numa sala sozinho e começo a falar sozinho, sem ter ninguém, acreditando que tem alguém ali e está me ouvindo. A fé nos conduz a isso. A fé nos conduz a crer que essa promessa é para mim e que Deus cumprirá ela. E assim eu posso vivê-la. É necessário que a gente tenha fé para viver todas as promessas de Deus, inclusive essa de entrarmos no descanso dEle. A gente vê aqui, nessa história, falando do povo no deserto, a gente vê que eles viveram experiências extraordinárias com Deus. O Mar Vermelho se abriu, eles passaram a pé seco. Deus provia alimento para eles todos os dias. Eles não precisavam plantar, não precisavam trabalhar, não precisavam ir no mercado comprar mantimento. Todos os dias Deus fazia chover o maná, caiu o maná do céu e dá esse alimento a eles. Muitos estão achando que o iFood revolucionou a entrega de alimento. Foi Deus. Lá atrás, Ele já entregava na porta deles o alimento, e eles nem precisavam pedir. Deus entregava ali. Eles só tinham o trabalho de abrir a porta da casa, recolher o maná que era suficiente para o dia e se alimentar. E ainda assim, muitos momentos a fé deles falharam ao ponto deles não entrarem na terra prometida, falharam ao ponto deles não viverem essa promessa de viver
no descanso, viver esse descanso que Deus tem para nós, que Deus tinha para eles também. E eu creio que essa falta de fé está relacionada à falta do relacionamento deles com Deus. Eles abriram mão de se relacionar com Deus. Quando Deus, através de Moisés, chamou eles para um relacionamento, eles decidiram, depois da experiência que tiveram tremenda com Deus, decidiram que Moisés seria o representante deles, que Moisés entraria na presença de Deus no lugar deles. E aí eles perderam o tesouro mais precioso que há, que é a presença de Deus. E eu creio que isso impediu deles viverem coisas ainda maiores com Deus. E a fé deles não foi suficiente para vencer todas as dificuldades que eles enfrentaram no deserto. Eles ficaram no caminho. A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Como que eu posso agradá-lo se eu não tenho fé suficiente para acreditar nele e crer que tudo o que ele deseja para mim é o melhor? Crer que eu devo obedecê-lo e viver a vontade dele de maneira plena. Um dos princípios nossos aqui na igreja, o Juarez apresentou no começo do ano para toda a igreja, é que nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus e como verdade absoluta. Eu creio que tudo que está aqui nesse livro foi Deus que através de homens, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu. Eu creio que tudo que está aqui é verdade absoluta. O Zé Roberto, alguns cultos atrás, ele falou um pouco sobre isso. Nós estamos vivendo um mundo do relativismo. Tudo é relativo. Mas a palavra de Deus é a verdade absoluta. Ela é absoluta. O que me falarem que confrontar a palavra de Deus, eu acredito na palavra de Deus, porque ela para mim é a verdade absoluta. Se ela me fala que eu não devo matar, eu não vou matar, mesmo que venha uma lei autorizando que possa matar. Se ela fala que eu não devo abortar, eu não vou abortar, mesmo que a justiça autorize, que seja legalizado, eu vou continuar não fazendo, porque ela é a verdade absoluta. Nós precisamos ter fé para crer nisso, e crer nas promessas que estão aqui, como essa, de entrarmos no descanso de Deus, de vivermos nesse lugar com Ele. A partir do momento que eu passo a crer nessa promessa, eu passo a buscá-la, e aí sim, eu posso realmente alcançá-la e vivê-la. O texto aqui fala o seguinte: os que crerem entrarão no descanso do Senhor. Então é necessário fé para entrarmos nesse lugar. E o terceiro ponto que eu destaquei aqui no texto, que me tocou, não basta só a gente ter fé, nós temos que obedecer a Deus. A Flávia, o Juarez, o pessoal do louvor cantou aqui, se for para a direita, né, se ele quiser, se ele mandar a gente para a direita, a gente vai para a direita. A nossa obediência, ele tem que ser nisso. Não importa se eu estou querendo ir para a esquerda, se ele me mandou ir para a direita, eu vou para a direita. Não importa se eu entendo o que ele quer naquele momento de mim, ou se não importa. A minha fé em Deus tem que me conduzir a crer e obedecer Ele em tudo, para que eu possa viver todas as promessas dEle que estão aqui, nessa palavra, e todas que Ele trará para mim, seja através de outras pessoas, através do meu relacionamento com Ele pessoal. O texto é muito claro, ele fala aqui, né, Deus fala, que eles não entraram nesse local de descanso porque desobedeceram. Então é muito sério, nós devemos obedecer. Mesmo quando Deus pede algo que a gente não quer fazer, mesmo quando Ele pede algo que eu não entendo, mesmo quando Ele vai pedir algo que eu não quero fazer, eu devo obedecê-lo, eu devo segui-lo. E eu não obedeço a Deus só porque é o certo, só porque é o melhor, só porque a obediência traz bênção. Eu obedeço a Deus porque eu amo e eu quero agradar o coração dEle.
E assim deve ser a nossa postura. Nós devemos obedecer a Deus porque nós o amamos, nós o desejamos e nós queremos agradá-lo. Muitas vezes não vai ser legal o que Ele vai pedir. Muitas vezes pode trazer dor, sofrimento. Mas nós temos que fazer. Muitas vezes Ele vai nos pedir para ir até algum irmão que a gente magoou pedir desculpa. Isso vai trazer às vezes sofrimento para nós, para a nossa carne, mas não importa, a gente tem que obedecê-lo. Nós devemos segui-lo, porque Ele sabe de todas as coisas, porque Ele nos ama e porque Ele quer o melhor para nós. Isso nos basta. Eu creio que a fé e a obediência, elas caminham muito próximas, muito juntas. Somente a fé nos ajuda a obedecer a Deus. Quanto mais eu creio em Deus, mais fácil fica para obedecê-lo, mesmo quando Ele pede algo que eu não quero. Quer ver um exemplo disso? Nós vamos no médico, o médico nos receita algo, e se eu não acredito no que o médico falou, se no diagnóstico dele eu não creio, o que muitas pessoas fazem? Procuram uma segunda opinião médica, compram parte do medicamento ou não compram nada, porque elas não acreditaram no que ele falou. Fica mais difícil obedecer quando a gente não tem fé. Então eu creio que a fé nos ajuda na obediência a Deus. Quer ver um segundo exemplo? Hoje em dia, está tendo muito golpe nas redes sociais, na internet. Então, muitas pessoas criam perfil falso e mandam mensagem pedindo dinheiro, se passando pela pessoa. Tem uma mensagem para trabalhar no Google. Quem aqui já foi convidado para trabalhar no Google? Teve uma semana que me mandaram 3 mensagens na mesma semana. Trabalhar meio período, ganhar muito bem. E o que diferenciou eu de outra pessoa que caiu nesses golpes? Foi a fé. Eu não acreditei que aquilo era verdadeiro. Eu não obedeci. Agora a pessoa que acreditou que aquilo seria verdade, ou poderia ser verdade, ela obedeceu. E ela caiu no golpe. Agora uma coisa a gente tem que ter em mente. 99% de obediência não é obediência. A nossa obediência tem que ser plena e total a Deus. Nós não podemos obedecer só o que convém. Nós não podemos obedecer só em alguns momentos da nossa vida. O dia que eu estou bem, legal, eu obedeço. O dia que eu não estou bem, eu não obedeço. Nós devemos obedecê-lo em todo o tempo. É 100% de obediência em todas as áreas, em todos os dias, em todo momento. Se eu pedir para o Henrique, para o meu filho, pegar o copo que ele estava bebendo e falar para ele, leva esse copo lá na cozinha e coloca na pia. Ele pega o copo, leva até na cozinha, só que ele deixa na mesa da cozinha. Ele me obedeceu? Não. Mas ele levou o copo na cozinha, mas ele não obedeceu totalmente ao que eu pedi. Então não adianta a gente obedecer parte do que Deus pede, obedecer até tal ponto, obedecer uma área. A gente tem que obedecer em tudo, em todas as áreas, em todo o tempo. No final desse texto, lá no versículo 11, ele fala o seguinte: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Nós possamos obedecer a Deus, para viver tudo que Ele tem para nós, para que nós possamos entrar nesse local de descanso. Já caminhando para o fim da palavra, Deus, através de Jesus, também nos traz uma promessa de descanso. Está lá em Mateus 11, 28. Jesus nos diz o seguinte, Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. O texto fala, venham a mim, ou seja,
ir até Ele, ir até o Pai. É um relacionamento íntimo. Crer que Ele cumprirá o que Ele está falando e obedecer o comando dEle, para que a gente possa viver realmente nesse lugar de descanso com Ele. Quando a gente vai até Deus e começa a se relacionar e obedecer e crer, nós começamos a conhecer Deus. Isso nos ajuda em muitas coisas da vida, nessa parte da gente realmente descansar. A gente deixa de viver algumas preocupações que nos sobrecarregam, que geram desgaste para a gente. Os meus filhos me conhecem, eles não estão preocupados se amanhã vai ter comida em casa, que roupa eles vão colocar amanhã, porque eles me conhecem, eles sabem que eu vou prover. Quando a gente começa a relacionar com Deus, a crer e a obedecer, a gente vai começar a conhecer Deus cada vez mais e confiar nele. E aí eu não me preocupo mais com amanhã, porque eu sei que Ele estará comigo, e Ele me ajudará, Ele proverá. Isso não quer dizer que vai ser uma vida fácil e tranquila, não, mas Ele estará comigo. Isso me basta, isso deve nos bastar. Deus estará conosco e Ele proverá. Isso não traz mais preocupação, não gera mais esse desgaste, esse cansaço que às vezes a gente vive, com preocupações que tiram a nossa paz. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais nós cremos nele, mais o obedecemos e assim mais vamos conhecendo e descansando nele. É um ciclo que a gente vai vivendo. Eu me relaciono, passo a ter mais fé nele, passo a obedecê-lo mais, tendo mais fé, e assim eu passo a conhecê-lo melhor. Me relaciono mais e assim a gente vive esse ciclo e vai entrando nesse lugar de descanso, de confiança, de segurança, que a gente só encontra nele. E aí uma paz que excede todo entendimento toma conta de nós. Paulo fala lá em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nesse local de descanso, nesse relacionamento com Deus, nós nos enchemos da paz dele. É uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que toma conta do nosso ser e podemos estar na maior tempestade que há, estaremos em paz, porque Deus está conosco. Nós cremos nele, nós confiamos nele e nós obedecemos. É isso que Deus tem para nós. Para concluir, quero contar uma experiência que eu tive essa semana, relacionada totalmente com isso. Teve um dia essa semana que eu perdi a paciência com as crianças, acabei gritando com elas, e totalmente errado, e isso me trouxe desapontamento comigo mesmo. Eu fiquei triste comigo mesmo pela minha atitude, eu agi totalmente errado, e eu estava muito chateado com isso. E aí no momento lá em casa, que estava mais de silêncio, quem tem criança sabe como isso é raro, momento de silêncio das crianças, o Espírito Santo me conduziu até a sala de casa, fez eu largar o celular no meio do caminho, eu deitei no sofá, e ele me falou o seguinte: você está no colo do Pai, conversa com Ele. E aí eu abri meu coração para Deus, expus tudo que estava dentro do meu coração relacionado a isso, e Deus foi me tratando, Deus foi me dando descanso de toda essa aflição que eu estava interior, toda a chateação, toda a inquietação no meu interior. Ele foi me acalmando, foi trazendo paz, foi trazendo descanso. E aí no final acabei até conversando com Deus sobre outras coisas, como diz o caboclo, acabei jogando o papo fora com ele. E o melhor de Deus é que Ele é assim, a gente não precisa ter formalidade, não precisa ter lugar, não precisa ter nada. Ele está em todo lugar, em todo tempo, e Ele nos deseja. Então basta fazermos isso. Só que foi como eu falei no começo, esse mundo dinâmico tem nos roubado isso. Eu tinha várias coisas para fazer nesse momento. Tinha que responder algumas mensagens, eu tinha algumas coisas que eu tinha que escrever, que eu estava preparando. Tinha outras coisas para ver. Mas o Espírito Santo me conduziu lá para que eu me desligasse. E algo que eu queria compartilhar com vocês disso,
o mundo hoje, nos faz pensar que a partir do momento que eu fico sem fazer nada em algum lugar, como eu fiz, conversando com Deus, é perda de tempo, eu estou desperdiçando meu tempo, eu poderia estar fazendo outra coisa. O mundo está tão dinâmico, que a gente tem a sensação de quando eu não estou fazendo nada, eu estou sendo improdutivo. Eu tenho que em todo o tempo estar fazendo algo. Isso não é verdade. A gente tem que ter um tempo para ficar com Deus, entre aspas, sem fazer nada, curtindo Ele, nos relacionando com Ele, conversando com Ele, para que a gente possa realmente passar a descansar nele, confiando, crendo. A sensação que isso gera, às vezes a gente vê deitar no colo do pai, a gente vê quantas crianças no colo da mãe, criança de colo principalmente, dormindo, está descansando. Pode ter barulho, pode ter claridade, pode ter um monte de coisa, ela está ali dormindo porque ela está descansando. É esse lugar que Deus deseja que a gente realmente entre, nessa intimidade com Ele, de chegar no ombro dEle, no colo dEle e viver ali, e estar ali. A gente vê a passagem em que os discípulos estão com Jesus num barco e começa aquela tempestade forte e o barco está quase afundando. O que Jesus está fazendo? Dormindo. Por quê? Ele estava com o Pai descansando. Ele sabia o Pai que ele tinha. Maior que fosse a tempestade e a dificuldade, ele estava tranquilo porque o Pai estava lá com ele. É isso que a gente tem que buscar na nossa vida. Se encontrar com Deus e descansar nele. Para concluir, o que nós precisamos, em alguns momentos, a gente se desligar verdadeiramente do mundo, para que a gente se ligue ao Pai. Desconecta do mundo e conecta totalmente em Deus. Tenha esse tempo com Deus. E passe a descansar nele, a desfrutar da companhia e da presença dele. Que possamos cada dia mais entrar no descanso do Senhor, viver esse relacionamento íntimo e intenso com Ele, e descansar no colo dele. Esse é o desejo, esse eu creio que é o desejo de Deus para nós também. Hoje Ele está aqui chamando cada um de vocês para entrar no secreto com Ele todos os dias, para ter um relacionamento íntimo e intenso com Ele, e através desse relacionamento você passar a crer cada dia mais nele, a obedecer mais, e assim viver uma vida maravilhosa que Ele tem para cada um de nós. Amém?